O Banco Central, em sua última reunião, decidiu por não cortar mais a taxa de juros, mantendo a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, em 2% ao ano. E vocês sabem o que isso impacta no seu bolso? Bom, a gente vai ver nesse vídeo de maneira breve, rápida e simples. Centenas não, milhares de pessoas têm me perguntado semanalmente o que fazer agora com a renda fixa. A taxa de juros Selic parou de cair, será que a renda fixa vai voltar a ser atrativa? E olha, a minha resposta a essa pergunta não é daquelas mais animadoras. Por quê? Porque grande parte dos títulos públicos de renda fixa e títulos privados também, que normalmente acompanham a rentabilidade dos títulos públicos, têm o seu retorno indexado por outros fatores que não somente a taxa Selic. E sabe qual que é o período mais desafiador para esses títulos? Meses antes do Banco Central iniciar o ciclo de alta de juros. O mercado brasileiro acredita que a taxa de juros, a Selic, vai começar a subir entre o terceiro trimestre do ano de 2021. Ou seja, estamos a menos de um ano, na expectativa do mercado, do início do ciclo de alta de juros, da taxa Selic. E por isso, muitos investidores acreditam que assim a renda fixa vai voltar a ser atrativa e estão direcionando boa parte do seu dinheiro, dos seus investimentos, a esses ativos. Mas a pergunta que fica é: Gui, todos os ativos vão ser beneficiados por esse ciclo de alta de juros? A minha resposta é não. A grande parte deles vai ser prejudicada. Quais ativos, Gui? Os títulos pré-fixados e os títulos indexados à inflação, principalmente os de longo prazo. Se a gente olhar historicamente o que acontece com os títulos pré-fixados e os títulos indexados à inflação, meses antes da taxa de juros Selic começar a subir, a gente vai ver que o retorno deles é bem desfavorável, ainda mais se a gente comparar com o rendimento do CDI no período. Eu estou dizendo aqui que investir em títulos pré-fixados, indexados à inflação, principalmente os de longo prazo, é muito arriscado meses antes de o Banco Central começar a subir as taxas de juros. E por quê? Isso porque o retorno desses ativos está indexado à expectativa de juros no médio e longo prazo. Ou seja, se a expectativa de juros no médio e longo prazo sobe, a expectativa de juros no Brasil está subindo para os próximos anos, esses ativos tendem a se desvalorizar. E se a expectativa de juros para os próximos meses e anos está caindo, esses ativos tendem a se valorizar. A gente viu um período de valorização muito significante desde o ano de 2016 nesses ativos, quando estávamos em um ciclo de queda de taxa de juros. Porém, o cenário daqui para frente deve ser outro. Ou seja, devemos nos próximos meses ou anos entrar num ciclo de alta de juros. E nesse cenário, esses ativos tendem a se desvalorizar ou a render menos do que o CDI. E aí as pessoas me perguntam: Gui, mas o CDI está bem baixo. Mesmo assim, eu acredito que esses ativos de longo prazo, os pré-fixados e os indexados à inflação, tendem a apresentar rentabilidades desvantajosas frente ao CDI ou à taxa Selic acumulada daqui a um ano. Quer um exemplo? Se a gente olha historicamente o que aconteceu com esses ativos pré-fixados, indexados à inflação, meses antes da taxa Selic subir, a gente vai ver que esses ativos apresentaram até desvalorizações relevantes. Se a gente pegar os ativos indexados à inflação de longo prazo, meses antes da taxa Selic subir, a gente vai ver que eles tiveram uma performance de até 30% a menos do que o CDI em um ano, em alguns casos, em alguns ciclos de alta Selic. Por isso, a minha recomendação para vocês hoje é: cuidado com a alocação em ativos pré-fixados e indexados à inflação, principalmente os de longo prazo. Já os de curto prazo, a gente tem que analisar um a um para saber se vai ser vantajoso ou não. Mas a mensagem de hoje é: quando o ciclo de alta da Selic tá para começar ou começar, sempre evite os ativos pré-fixados e indexados à inflação de longo prazo. Você, na maioria das vezes, vai evitar perder um bom dinheiro e isso vai fazer diferença no seu bolso no longo prazo.